Nesse vídeo, eu quero falar da ideia de fração. Você provavelmente já viu uma receita de bolo de cenoura na qual aparece uma lista de ingredientes mais ou menos assim. Nessa lista aparecem alguns números bem conhecidos, como por exemplo 1, 2, 3 e 4. Porém, esses números não são suficientes para representar todas as quantidades de ingredientes dessa receita. Surge a necessidade de números, como por exemplo 1/2, que representa metade de uma xícara. Bom, a gente pode pensar em fração como uma parte de um todo. Para ilustrar um pouco melhor essa ideia, vamos fazer um exemplo. Digamos que eu fiz o bolo dessa receita. E então eu dividi esse bolo em 4 partes iguais, porque eu quero dividir entre 3 amigos. Eu quero uma parte para mim, é claro, eu adoro bolo de cenoura, e vou dividir para mais 3 amigos. Bom, ok. É claro que eu fiz uma deliciosa cobertura de chocolate para esse bolo. E eu coloquei sobre o bolo então. Porém, minha amiga Fernanda, que adora bolo de cenoura, está de dieta. Então, eu não coloquei calda de chocolate na parte dela. Beleza? Bom, se eu quiser representar a quantidade de bolo que está sem calda de chocolate, como que eu vou fazer? Bom, como o bolo foi dividido em 4 partes iguais, eu vou escrever assim, olha, 4. E eu vou colocar um traço em cima do 4. Como eu quero agora a parte que está sem calda de chocolate, eu vou colocar 1 aqui. Por quê? Eu dividi esse bolo em 4 partes iguais, 1, 2, 3, 4, que está aqui, e estou pegando uma parte que está sem calda de chocolate. Então, se a gente apagar agora essa receita aqui, como eu já fiz o bolo, eu não preciso mais dela. Bom, eu tenho que 1/4 do bolo ficou sem calda ou sem cobertura. Bom, então 1/4 é um exemplo de fração que representa uma parte desse bolo. E se eu quisesse representar, por exemplo, a parte do bolo que está com cobertura de chocolate? Bom, novamente, como o bolo está dividido em 4 partes iguais, eu vou ter o traço da fração e o 4 embaixo. E como agora eu quero 3 partes dessas 4, essa e essa, então eu vou colocar o 3 aqui em cima, só que agora eu vou pegar marrom, porque é chocolate. Então vai ficar 3/4, 3/4 do bolo ficaram com cobertura. Ok? Bom, vamos fazer mais um exemplo. Digamos agora que eu tenho uma pizza. Então, vamos fazer uma deliciosa pizza aqui. Bom, aqui. Vamos dividir, eu quero dividir essa pizza. Então, vamos dividir essa pizza aqui
em 8 pedaços. Vamos tentar fazer esses pedaços, né, o mais parecidos possíveis, né? Eles têm que ser todos exatamente do mesmo tamanho. Vamos ver aqui se eu consigo fazer eles bem do mesmo tamanho. Bom, aqui só ajeitar aqui, completar esse pedaço. Não completei, deixa eu completar esse pedaço e esse pedaço aqui. Bom, eu e meus amigos, né, antes de a gente comer o bolo de cenoura, a gente comeu essa pizza. Porém, a gente não comeu tudo. Nós comemos uma boa parte, porém, sobraram 3 pedaços. Se eu quiser representar a quantidade de pizza que sobrou, eu vou precisar usar uma fração, porque eu não tenho uma pizza inteira. Eu tenho uma parte de uma pizza. Então, como que eu vou fazer para representar a parte que sobrou dessa pizza? Bom, essa pizza ela foi dividida em 8 partes iguais, né? Em 8 pedaços iguaizinhos aí do mesmo tamanho. Então, eu vou colocar o traço da fração e o 8 embaixo. Como sobraram 3 pedaços, eu vou colocar o 3 em cima. Então, 3 oitavos da pizza é a quantidade de pizza que sobrou. Tá? Então, aqui está mais um exemplo de fração. Ok? Bom, o que é legal é que esses números da fração, eles recebem um nome. Bom, quais são esses nomes então? O número que fica embaixo, que representa a quantidade de partes iguais em que eu dividi o inteiro, é chamado de denominador. E o número que representa o número de partes que eu estou considerando, né? No caso, o número de pedaços de pizza que sobraram, é chamado de numerador. É o número que fica em cima da fração, ok? Muito importante a gente lembrar que a fração tem o numerador, o denominador e tem esse traço entre eles, tá? Que é muito importante aí na hora de a gente escrever uma fração. Bom, basicamente isso é o que a gente precisa saber na hora de entender do que se trata uma fração. As frações, elas aparecem em diversas situações do nosso dia a dia. Por exemplo, olha só essa manchete de jornal que eu separei para vocês. Ela fala: idosos serão 1/4 da população no ano de 2060, aponta o IBGE. Então, note que ao ler uma notícia no jornal, a gente se depara com uma fração, 1/4, no caso aqui, da população. Bom, então agora a gente já consegue imaginar que a gente pode ter a população dividida em 4 partes iguais e 1/4, então, é, portanto, uma dessas partes. Então é bastante gente, né? 1/4 da população é bastante. Bom, tem uma outra manchete que eu peguei aqui pra gente, olha só. Essa daqui diz o seguinte: especialista diz que 1/3 da população mundial não tem acesso a medicamentos. Bom, mais uma vez aqui aparecendo uma fração, 1/3. Então aqui a gente tem a fração 1/4 e aqui a fração 1/3. Bom, é muito importante então que a gente compreenda o significado de uma fração para poder
entender, por exemplo, o significado, né, de uma manchete de jornal, de uma notícia. É assim que a gente consegue exercer a nossa cidadania. Se a gente sabe entender uma notícia, se nós podemos conferir o troco que recebemos na padaria, se a gente consegue compreender bem o quanto significa que a gasolina aumentou 10%, tudo isso é matemática e tudo isso nos ajuda a exercer a nossa cidadania. Bom, o último exemplo aqui para finalizar esse vídeo sobre fração. Vamos fazer o seguinte. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu recomendo que vocês pausem o vídeo nesse momento e tentem responder o seguinte: como que eu poderia representar a fração 3/5? Além disso, que fração que seria a fração representada na seguinte parte pintada aqui? Olha só, vou fazer aqui. Eu vou pegar aqui e vou dividir assim, assim e assim. E aí eu vou pegar essa parte pintada, essa parte pintada e essa parte pintada. E vou pegar essa daqui também. Vou pegar mais uma. Vou pegar essa parte aqui também. Bom, pausem o vídeo e respondam essas duas perguntas. Como que eu represento essa fração e aqui corresponde essa parte pintada aqui? Bom, espero que vocês já tenham conseguido responder, que eu posso fazer assim, olha. Para representar essa fração 3/5, eu posso desenhar um inteiro. Então eu vou desenhar um inteiro aqui. E vou dividir esse inteiro em 5 partes iguais. Então, vou fazer uma parte. A ideia é que fique o mais parecido possível, tá? Não precisa ficar perfeito, retinho, mas a gente tenta deixar bem caprichado. Bom, então tá aqui. Essa parte aqui posso melhorar um pouquinho mais. Bom, dividi em 5 partes iguais. E eu quero, então, por que eu dividi em 5 partes iguais? Porque o número que está embaixo, que é o denominador, me diz que eu tenho que dividir em 5 partes iguais. E o número que está em cima me diz que eu tenho que pintar 3. Então, eu pinto 3 partes. Bom, então tá aqui. Essa figura é a representação de 3/5. Bom, e como que eu represento, né, na forma de fração, essa figura aqui, do lado direito? Bom, a figura está dividida em 6 partes iguais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu sei que no denominador eu vou colocar o 6. Como tem 5 partes pintadas, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou colocar o 5 em cima, que vai ser o numerador. Então, a fração correspondente a essa figura é 5/6. E é isso. Encerramos por aqui.